Claro e Pombagira. 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 Boa noite, Maria Rosa. Seja bem-vinda, viu? E que a senhora dê permissão para fazer um grande trabalho com esse rapaz. Boa noite, rapaz. Boa noite. Nós podemos falar com a senhora já, dona Maria Rosa? Tudo bem com a senhora? Sempre. Sempre bem? Sempre bem. Eu quero primeiramente agradecer o tempo da senhora e o conhecimento que a senhora vai poder nos passar aqui na terra enquanto a senhora está incorporada na sua filha. Muito obrigado.
A primeira pergunta, às vezes a gente aqui não consegue conceber muito o lado espiritual. A senhora vem da onde? Vem da onde? De onde a senhora está vindo agora? A senhora estava trabalhando, estava visitando alguém? Estava no meu plano espiritual. No plano espiritual. Isso. Tá. É lá na colônia onde ficam as pessoas ou lá onde a senhora Na trabalha? parte da Quimbanda, moço. Como? Na parte da Quimbanda. Aham. No plano onde Exu e Pombogira trabalham. Entendi. Os planos não são os mesmos. Ah, É um plano espiritual, mas a parte onde Exu e Pombogira fica não é o mesmo que os caboclos possam estar. tá bom. Sim. É uma diferença de nível vibratório. Tá. Mas existe assim uma cidade como a nossa, com casa, para vocês dormirem? Não, o espírito não dorme. Não dorme, né? Mas não existe então uma organização como a gente faz de sociedade pela não necessidade disso. Não, Certo? Não, vocês não precisam disso. não. Agora, o nome da senhora é Maria Rosa. Maria Rosa Pombogira. Tá bom. Como é isso que eu gostaria de saber? Como a senhora gosta de ser chamada? Dona Maria Rosa, Pombogira ou mestra? Bem, por respeito, sou mestra Maria Rosa na parte da Quimbanda, na parte do plano de Pombogiras. Tá. Mestra pelo conhecimento, pelo preparo ao qual eu fui preparada para ser. Todo aquele que é formado e é buscar todo o seu doutorado de conhecimentos é um mestre, concorda? Eu concordo. Então sou mestra Maria Rosa na Quimbanda. E também sou respeitada como mestra Maria Cecília na parte de Jurema. Tá certo. A senhora falou que em banda algumas vezes estamos lidando com um público leigo. A senhora se importa de dizer pra gente o que é a Quimbanda? Onde a senhora trabalha? É um plano diferenciado Tá. da parte da direita e da parte da esquerda. Muitos colocam a Quimbanda como uma parte de magia, feitiçaria, maldade, mas simplesmente é o plano onde Exu e Pombogira se apresentam. Entendi. Mas por não ter o nome Umbanda, porque na Umbanda também o Exu e a Pombogira se apresentam. Que diferença tem então no sentido do trabalho que vocês fazem na Quimbanda e na Umbanda? É o mesmo, não há diferença. Umbanda. Quando você retrata a Umbanda, você está englobando direita e esquerda. Mas nos seus pontos riscados, nos seus pontos de magia, você não vai acionar a mesma energia que você trata numa energia da direita. Então aí que entra esse nome. Entendi. A gente entende direita e esquerda como direita sendo linha de caboclo preto velho. Direita. Isso. E esquerda a linha de Exu e Pombogira. E agora a senhora disse que não existe muita diferença do trabalho que vocês fazem na Umbanda e na Quimbanda. Não. Por que as pessoas pensam que na Quimbanda só faz trabalho por mal? Que é isso que as pessoas materiais colocam, né? Tá. As pessoas só visam Exu e Pombogira retratando isso, maldade, feitiçaria para o mal. Sim. Quando se diz o negativo, o positivo e o negativo, você só consegue transformar uma energia negativa, combatê-la, defendê-la, se você conhece dela. E esse é o trabalho de Pombogira e Exu. Como que você vai colocar um caboclo, um preto velho para fazer, ou cuidar ou desmanchar um plano negativo, uma feitiçaria, se eles têm outro tipo de trabalho na direita para ser feito? Claro. Exu e Pombogira passou por toda essa negatividade, então nós conhecemos onde a gente mexe. Nossa. Nós conhecemos como mexer no caldeirão. Sim. E aí, como é que uma pessoa ganha, se é possível responder isso, um doutorado de mestra da Jurema, pelos conhecimentos da vida? Em tudo. Você tem um zelador.
Se ele é chamado de zelador, ele também é um mestre, porque ele foi buscar os conhecimentos para tal ser um zelador, um sacerdote. Sim. Se você vai nos homens da terra através dos médicos, ele é um doutor, então ele é um mestre, porque ele foi em conhecimentos para a sua formação. Para eu ser uma mestra na Jurema, eu também tive que alcançar os meus conhecimentos. Não é simplesmente dizer. São planos e planos de formações. Se você passa, você se transforma em mestre. A senhora poderia falar um pouco da sua história? Em vida? É. Na minha passagem espiritual. Vamos começar pela vida, se possível, e depois a gente chega também nesses outros pontos. Fui uma mulher de muitas posses. Nasci de uma família de muitas fazendas, de muitas riquezas. Minha mãe me teve, não pôde me amamentar. Fui amamentada por uma negra. Eu cresci uma pessoa arrogante, preconceituosa. Não gostava dos escravos, fazia questão que eles fossem castigados. Não os tratavam como seres humanos como eu me sentia ser. Aos 15 anos de idade em vida material, Sim. o Senhor, que se dizia meu pai, resolveu me casar com um homem mais velho porque ele tinha mais posses do que nós. Não era interessado se eu queria, se eu estava feliz. Na minha época, as mulheres não tinham direito a escolhas. A senhora, minha mãe, sofria junto, porque eu era uma criança aos 15 anos. Enfim, assim foi feito. Revoltada, que a partir daí, se eu já era uma pessoa difícil, uma pessoa sem caráter, porque uma pessoa que destrata pela cor, destrata pela posse, uma pessoa totalmente sem caráter. Passei a ser pior ainda. Esse homem era mais velho do que eu. Ali não existia amor, concorda, moço? Sim, sim, senhora. Então, mas o respeito deveria existir. Passei a minha vida vendo, primeiro, não respeitou os meus 15 anos e eu tinha que cumprir a minha parte como mulher. Era obrigada. Não engravidava. Isso já era visto como se eu não fosse uma mulher completa. Então eu passei a ter que vê-lo com as escravas. Mais enojada eu ficava. Não sentia sentimento nenhum, mas eu estava sendo desrespeitada e humilhada diante daquelas que eu enojava. Pois bem, resolvi, já mais velha, já com o passar dos anos, resolvi me vingar e dar o mesmo gosto a ele. Resolvi chamar o escravo mais belo da fazenda e usá-lo assim como eu via o Senhor usar. Só que aí foi despertado um sentimento ao qual eu não sabia que existia, que era o amor. Mas ele era negro. Como podia acontecer? Uma ligação espiritual, né? Mas eu não entendi aquilo. Enfim, não foram muito tempo, moço. Fui delatada. O Senhor, meu marido, me armou uma arapuca e me pegou com um tal rapaz negro. E eu tive que vê-lo matar o rapaz. A minha revolta cada vez mais se aumentava. E resolvi fazer o mesmo. Se ele tirou a vida daquele que a única pessoa que eu amei, eu resolvi tirar da mesma forma. Só que por grandes posses, por família poderosa, tudo foi se armar numa situação ao qual eu não fui julgada pelo que eu fiz. Pois bem, minha vida continuou só, e sempre com o poder do dinheiro eu fiz o que eu queria.
Aos 46 anos de vida, eu adoeci e o meu dinheiro não conseguiu fazer com que isso fosse rebatado. Foi a minha passagem. Passei por planos muito difíceis. Planos ao qual o dinheiro já não fazia parte, a beleza já não fazia parte, a vaidade. É onde se bate o desespero quando não se conhece e não se aceita. Demorei muito, moço. No plano de revolta, de aprendizagem, você tem que cair na real, é assim que vocês falam? É, assim. E fazer uma reflexão de tudo que você fez em vida. Passar por cima da vaidade, passar por cima do preconceito. Quando eu estava já nos meus últimos, que eu já não tinha nem mais esperança, eu achava que ali eu iria ficar. Uma negra apareceu para mim, em uma luz muito forte, eu não conseguia nem olhá-la. A forma do plano que eu estava, eu não conseguia olhar para uma luz. E aquela negra conversava comigo e falava: vamos, moça bonita. E eu falava a ela: aonde eu sou bonita, não sou mais bonita. Um dia eu fui. Ela: você continua sendo. Eu mandei chicotear várias vezes muitas negras, e você é quem veio me socorrer. Isso não importa agora. Importa se você quer novamente ter a chance de corrigir os seus erros agora na sua vida espiritual. Foi assim que eu saí daquele plano de escuridão e passei a ir para o plano de aprendizagem. E hoje consegui alcançar, para vir em forma de uma pombogira, cumprir também a caridade. Nossa, que história bonita. Muito difícil, né? Nada é fácil. Nada é fácil. São lições. Claro. E o seu amante, o seu amor, a senhora reencontrou ele? Não. Teve notícias? Fomos para planos totalmente diferentes, né, moço? Diferentes, tá certo. E a senhora pode contar, para que a gente aprenda como é que é um pouco a vida no mundo espiritual, como é que a senhora foi recepcionada nesse outro lugar? Como é que foi o primeiro dia nesse outro lugar? Na minha passagem. No primeiro plano da minha passagem? É. Ou já na minha recuperação espiritual? Já que a senhora deu essa ideia, vamos falar desse depois da recuperação também. Primeiro dia na passagem. Minha primeira passagem são os reflexos, né, moço? São os reflexos que você ainda sente dores, a falta, é onde você se revolta por eu quero voltar, eu não pertenço a isso. É onde você tem que sofre muito até você ver que você tem que aceitar e fazer dali o seu caminho de uma forma de se socorrer, pedir socorro. Esse é o primeiro reflexo que é dado. Já na parte que é o plano de aprendizado, o espírito já está tão cansado daqueles reflexos de dores, de sofrimento, que tudo que vem adiante você quer encontrar. Só que muitos podem perguntar assim: nossa, mas foi uma luz que te buscou? Você foi para a luz? Não, não fui para a luz. Fui para um outro plano de aprendizado. Aonde eu tive que mostrar que o preconceito já não existia mais, que o desligamento material já estava completo. Então eu precisava alcançar, eu queria alcançar. Então é a parte da vontade, né? O espírito tem vontade? Claro que tem. Tem vontade. Se eu estava acorrentada, eu não queria mais correntes nas minhas mãos, não é? Eu precisava fugir daquilo. E se eu tiver a oportunidade, eu queria alcançar minha chance. Nossa. Agora, essas correntes que a senhora falou como metáfora, ou é aquelas correntes que o Exu nos conta? Esses mesmos reflexos que a gente fala a respeito de dores, nós não somos chicoteados, como muitos dizem. Então.
Você vai cair sob garfos, não é isso que é se colocado? Não, isso não existe. A metáfora, como você disse, das correntes é dessa forma. Não existem correntes, mas sim reflexo da escuridão, reflexo do que não é legal, reflexo de tudo aquilo que você não esperava passar. Certo. Mas tive que alcançar o sentido de que eu merecia. Foi aí que eu consegui o caminho para eu conseguir sair da escuridão. É o entendimento do espírito, entender que falhou e que precisa consertar e que aquele caminho continua. O livre-arbítrio vai de quando você nasce, de quando você faz a passagem. E na sua vida espiritual também o livre-arbítrio. Continua. A escolha está nas suas mãos. Quer seguir ou não quer seguir? Daí se vem, vamos dizer, como muitos dizem, obsessores. Os obsessores não querem essa chance desse caminho de se evoluir. Para eles o plano está bom. Sim. Pega energia daqui, pega energia daqui, brinca aqui, brinca com aquele. Ele continua sendo acorrentado, né? Como diz a metáfora. Sim, mas ele aceita aquilo, ele não quer. Ele não quer esse caminho aberto a ele. Eu não quis fazer parte deste mundo, continuar sendo acorrentado. Certo, entendi. Mestra, quando foi a sua primeira experiência com Exu? Foi quando a senhora desencarnou? Não. Não. A senhora foi com um plano abaixo de onde ficam os Exus? Sim. Claro. A minha primeira experiência foi passar pelo primeiro degrau de aprendizado, aonde me foi apresentado. Esta senhora que se apresentou e me socorreu, depois que eu passei por esse primeiro degrau, novamente ela apareceu e falou: agora eu vou te levar para conhecer um outro mundo, um mundo espiritual, aonde você vai continuar aprendendo, no sentido aonde você vai alcançar uma incorporação. E nessa incorporação você vai ter que fazer algo que você nunca fez, que é a caridade. Nossa. Essa foi a minha primeira experiência. Nossa, que bonito. Então, o primeiro dia a senhora, depois da transição, a senhora nos disse. Agora, o primeiro dia nesse lugar de treinamento, a Preta Velha levou a senhora até lá, daí lá teve assim pessoas, trabalhadores que estavam lá e recepcionaram a senhora, deixaram a senhora num lugar específico, e aí a senhora foi se adaptando para poder entender aquele jeito de viver, é assim? Sim. Entendi. Somos muito bem recepcionados. Porque se aqueles espíritos que lá já fazem parte já são mais esclarecidos do que aqueles que estão chegando. Então, em passo a passo de cada plano que se passa, você é muito bem recebido. E mesmo assim, eles novamente fazem a pergunta ao espírito: queres continuar? Ou queres novamente voltar para onde estava? E eu sempre dizia: eu quero continuar. Então foi a sua persistência em avançar que de repente diminuiu o tempo que a senhora ia passar em lugares menos agradáveis. Sim, mas eu passei muito tempo nesses lugares. Não agradáveis. Muitos e muitos. Como eu lhe falei, na minha vida material não fui uma pessoa tão dócil. Muito cheia de vícios, né? Então, até eu conseguir me livrar de todos esses reflexos materiais, demorou muito tempo. Não é tudo tão mágico. Nossa. E na vida a senhora falou que tinha muitos vícios, mas me parece que a senhora foi de certa forma injustiçada. Mas eu passei por cima da injustiça, aplicando também a injustiça. Eu não tinha o direito
Mesmo com tanta revolta, eu não tinha o direito de fazer da mesma forma. Claro. Então a vingança foi a minha meta. Então daí eu já estou te dizendo, vingança. Isso. Então a vingança não te leva a nada. Não. Agora sobre vício, o que a gente chama de vício é o apego a determinada prática que estraga o corpo físico. A senhora tinha desses vícios? Vaidade, posses, questão de eu tenho, eu pago, eu faço. Nossa. Não é? Nossa senhora. Isso era no Brasil, né? Sim, minha família veio da Espanha, mas eu vim bebê. Nasci na Espanha, mas vim um bebê. Ah, entendi. E quando a senhora chegou aqui, a senhora era pequenininha, então a senhora não vai saber, mas quando a senhora começou a crescer, a senhora começou a crescer assim, a senhora começou a interagir com os negros, né? Porque eles estavam lá a serviço, né? Sim. E eu não aceitava. Não queria que eles tocassem em nada. Por isso que eu me revoltei quando descobri que eu tive uma ama de leite negra. Como eu posso ter bebido do leite de uma negra? Nossa. É como se aquilo me trouxesse doenças. Era assim que Entendi. eram-se criadas as sinhazinhas. Tá bom. É o que a gente chama hoje de um condicionamento cultural, então a senhora só estava sendo reflexo daquele condicionamento cultural, como uma pedrinha que já está no meio do caminho e que é empurrada por uma avalanche. Lembrando que o caráter ninguém coloca, né? Se nasce. Então eu era uma mau caráter. Era da minha natureza. Não posso ter culpados. Vocês do plano terreno sempre acham culpado para tudo. E eu, como um espírito que já passei por planos de aprendizagem, não posso chegar hoje para você e falar. Eu era um ser enojado porque eu fui criado numa família. Não. Eu fui porque eu tinha que ser aquilo, e aquilo era a minha natureza. Não teve culpados. A senhora dizendo que existem pessoas que já nascem mau caráter, está quebrando muitos paradigmas, sobretudo daqueles que dizem que toda criança é um anjo. Por isso que se diz também que toda criança tem a sua etapa de inocência. Entendi. Então, me parece que Deus permite a infância ao ser humano para que, com a educação dos pais, o cérebro ainda maleável, ele possa sucumbir àquele bom condicionamento e deixe de lado o mal que ele traz dentro de si. Aí entra novamente o livre-arbítrio. Tá. Se é colocado, desde o momento que se vê o seu próprio raciocínio, a criança perde a inocência quando ela passa a se guiar pelos seus próprios pensamentos. Nossa, uma criança, sim, pelas suas próprias vontades. Aí o pai e a mãe vai lá e ensina, não é bem pelo esse caminho, não vai ser assim que você vai ser uma pessoa boa, mas aquele instinto e o livre-arbítrio dela fala, mas aqui é mais fácil. Então aquela pessoa se cria daquela forma. Mas não pode se mudar? Pode, desde o momento do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio entra em qualquer momento da vida. São escolhas. Como uma pessoa também de índole boa, pode se transformar numa índole ruim. Concorda? Sim, concordo. Sim, senhora. Claro. A mestra falou com todas as palavras, até senti um pouco de satisfação quando a senhora disse, não, eu era mau caráter mesmo. Me tornei pombogira. Essa foi uma chance. Será que se eu tivesse sido uma boa pessoa, na minha passagem, eu teria recebido a chance de ser uma pombogira? Nossa. Talvez não. Com certeza não. Se eu tivesse sido uma boa pessoa, teria ido para planos de aprendizado? Sim. Porque é um plano totalmente diferente do de vocês.
Mas talvez me tornaria uma preta velha, uma cabocla, uma baiana, Tá. uma cigana. Entendi. Não é? Entendi, sim, sim. Mas a senhora parece que gosta de ser pombogira. Gosto. É? Aí você pode me perguntar, já foi ofertado para a senhora deixar de ser uma pombogira? Já. Já? Para ser? E aí, sim, porque se eu aceito, eu posso me tornar Tá. de uma outra Linha. região, Tá. né? Mas a minha resposta foi: estou bem onde estou enquanto a minha matéria estiver bem. A minha missão é cumprir junto a ela. Quando ela cumprir toda a missão dela, aí eu poderei ter novamente a minha escolha. Se a minha missão de aprendizado e caridade foi junto a essa matéria, eu quero ir com ela até o final. Olha. Ela é fiel a mim, moço. Então eu sou fiel a ela. Tá certo. O que quer dizer ser fiel? Muitas vezes deixa de se pensar em si. Você teve contato com a minha matéria antes da minha chegada. Sim, senhora. Você sabe da vida dela um pouco. Sim. Ela teve que deixar muita coisa para eu estar aqui falando com você, não foi? Confiar muito na senhora porque ela não fuma, ela tem asma. Ela poderia ter chegado e falado para você: eu não quero. É, realmente. A escolha é dela. Sim, sim. O espírito está pronto. É a matéria que tem que se dizer: eu posso servir de instrumento. Olha. E aí se há o desligamento material. É essa a fidelidade. Se passa por muitos e muitos problemas, dificuldades, atropeços, mas no momento em onde se vai entregar o seu corpo material, o seu corpo físico, em contato ao espírito, se desliga e se entrega e confia. Olha. Não se há uma troca. Nunca minha matéria chegou em seu pensamento e falou: olha, Maria Rosa, só te dou a passagem se você me ajudar a transformar isso. Só te dou a passagem se não me faltar o patá. Só te dou a passagem se eu não passar por necessidades. Não, simplesmente se entrega em seu pensamento e fala que venha a luz de Maria Rosa e me ajude naquilo que for possível. Porque não é porque eu sou pombogira dela que eu tenho por obrigação transformar a vida dela em tudo, evitar todos os espinhos, porque acima de mim também existe um outro mentor que me ordena: faça ou não faça. Tá. Entendi. É preciso respeitar as hierarquias. Sim. Senão eu não tenho a permissão de continuar onde eu estou. Realmente. A obediência se continua também na vida espiritual, principalmente. Principalmente? Principalmente. Porque aqui a gente consegue esconder as coisas, né? Para vocês. Não para nós. Tá, sim. Entre a gente é possível esconder. Sim. De nós para vós, para os espíritos, não. A hipocrisia todo tempo, né, moço? Muitos vêm até a frente de uma pombogira de um Exu, conta suas vantagens, faz toda uma criação. E aí a gente vai atrás, não é nada daqui. Muitas vezes, como você já ouviu, Sim. da minha superior preta velha, nem tudo que a boca fala é o coração sente. Não é? Sim. Mas aí eu também tenho uma outra. Qual que é? Cada cabeça uma sentença. Livre-arbítrio. Teve a opção da escolha, agora tem que arcar com as consequências. Sim. Ação e reação. Tá. A lei da causa e efeito. A senhora conhecia essa lei quando encarnada? Não. 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 Na minha ignorância, no sentido de tudo posso, para mim não me causava, tanto que efetuei a prática da vingança e em vida nada foi me abalado, concorda? E Eu só fui
perceber que eu devia após a minha passagem. Entendi. E assim, por muito tempo a senhora ainda negou. A senhora não quis, quando a senhora saiu, deve ter ficado revoltada com a situação, a senhora não quis revidar no seu marido, procurar ele, fazer mal? Tentei, mas nos primeiros planos... Já pensou, moço? Senhora. Se todo mundo que faz a passagem para um plano de escuridão viesse já... Vocês todos seriam destruídos. Concorda? Entendi. E o plano de revolta é muito forte. Muito forte. Então, para tudo se há um portal. Se eu, como eu falei, o espírito escolhe ser um espírito obsessor ou um espírito de prática. Sim, sim. Mas até ele chegar a isso, ele tem os ensinamentos. Tá. Então, na primeira passagem, não. Parece que a senhora está dizendo, é preciso que exista uma certa sintonia entre aquele que quer fazer a ação e aquele que vai receber a ação para que a ação possa existir. Nem tudo aquele que vai receber a ação está sabendo. Ele é uma vítima. Tá. Quem aceitaria? Você aceitaria levar uma facada? Não. Então, agora, aquele que tem o entendimento da prática, sim. Porque até o último instante você pode se arrepender. Mas quando a senhora fala se arrepender... Não quero fazer mais isso. Não é bem por aí. Não é isso que eu quero para mim. Cansei. É um se arrepender. Posso ser mais do que isso. Isso não me faz bem. São escolhas. Tá. Mas não é só falar da boca para fora, é se arrepender, porque as pessoas dizem, olha, antes de morrer eu vou dizer, Jesus me perdoa, me arrependi e tá tudo certo. E a prática? Porque também falar que se arrependeu é muito fácil. Então... E demonstrar? Então quando a senhora fala se arrepender, pode se arrepender na última hora? Pode, mas é quase impossível, porque a pessoa já vem trazendo toda aquela energia com ela, não vai mudar da noite para o dia. Mas sempre se há a possibilidade. A possibilidade, mesmo aquele impuro, mesmo o obsessor, sempre tem acompanhando uma luz, aonde mostra, tem certeza que queres? É um mundo espiritual, é um oculto. E mesmo aqui eu estando, Maria Rosa, presente diante de você e te colocando algumas experiências, ainda existem muitas coisas que um Exu e uma Pombogira jamais dirão. Porque mesmo você, na sua consciência material, você um dia vai ter a sua passagem. Sim. E será que seria mágico você fazer o plano da passagem e saber tudo aquilo que você vai enfrentar? Não. A surpresa, às vezes, sobretudo se ela é agradável, é muito boa. Ou agradável ou desagradável, existem coisas que vocês têm que passar. Tem, né? Para crescimento. Que se é permitido eu falar, eu falo. Claro. Que não é, eu me calo. Sim, senhora. Pode me falar que a gente passa já sempre para outro tema. A senhora disse que pertence à Legião de Pombogira Maria Rosa. Porque hoje a gente aprendeu que, por exemplo, uma pombogira ela se apresenta como... São falantes. Isso. É como milhares de Marias, milhares de Josés e milhares de João. E ontem aprendemos com o seu Capa Preta que tem um que é o formador dessa legião. Entende? E esse formador dessa legião de Maria Rosa não é a senhora? Não. Tá. É um espírito, mas é outro espírito. Então, agora, uma pergunta. A senhora pode passar, se a senhora quiser, para a legião de um exemplo qualquer, para a legião de Dona Maria Padilha, por exemplo? Não. Não pode. Por que não? A senhora não quer, primeiro a senhora tem que querer, obviamente. Mas como é que funciona isso? Bem, primeiro que essa escolha não é minha, não é dos espíritos. Quando eu estava no último grau,
passagem, quando se abriu o canal da minha chance de aprendizagem, foi me colocado o meu trabalho. Se você aceita a sua evolução, você vai caminhar por aqui. Então você vai trabalhar na legião de Maria Rosa, na falange de Maria Rosa. Que bonito. Entendeu? Entendi. E então... Isso não me diminui. Não mesmo. Não sou da legião de Maria Padilha e sou Maria Rosa. Sim, senhora. E nós desconhecemos, eu pessoalmente não entendo essa história de hierarquia das pombogiras, mas existe. Por exemplo, a hierarquia da Dona Padilha, ela tem uma magia mais forte voltada para outro, não que seja melhor, só voltada para outro fim. Plano de trabalho. Isso. Nem melhor, nem pior. Nem melhor. Cada um com seu entender. Isso. Mas então a senhora está dizendo que não existe hierarquia, existe cada um hierarquia com seu de elemento. respeito. Isso. Tá. Nesse chão que você pisa, a pombogira chefe é Maria Padilha. Me reverencio a ela. Claro. Ela é minha superior aqui. E nem por isso sou melhor, nem pior. Isso. Ela me respeita e eu a respeito. E juntas ambos trabalhamos. Essa coisa de melhor e pior somos nós que construímos, não é não? Você escutou isso já? Já. Várias vezes. Mas As matérias dizem incorporar Exu e vão disputar quem gira melhor, quem gira pior, quem tem uma capa mais bonita, uma cartola maior do que o outro. Eu uso cartola, você a bengala. E o que isso vai diferenciar-se na sua ação de trabalho? Realmente. Aquilo não vai efetuar nem nada de bom. Não agrega. Faz parte. Gosto da minha cigarrilha? Gosto. Fumo em transformação de trabalho. E nunca por um vício. Sou espírito, não tenho mais vícios. Claro. Gosto de beber o meu licor. Nossa, ela bebe licor. Bebo, gosto. De cereja, com canela. Isso vai diferenciar o meu melhor ou pior diante de outra pombogira que toma champanhe? Não, senhora. Em nada. O que pode acontecer é muita gente querer trabalhar com Maria Rosa, de tanto tão bonito que a senhora se veste e as coisas que a senhora fala. Porque somos impressionáveis. Já ouviu falar que espírito se gosta? Eu que gosto. Mas está certo, é bonito assim. Mas somos assim, vemos uma coisa bonita, atrativa, inteligente, e isso nos inspira. E logo queremos a companhia desse ou daquele. Como é que é o processo de escolher uma pombogira para uma pessoa? Por exemplo, a minha pombogira, ela está comigo, foi escolhida pelo concílio kármico, é isso? Sim. E muitas vezes, em questões até familiares, de repente, se é dado como herança, se um ente do seu sangue teve sua missão espiritual não cumprida, um superior também pode colocar, vamos passar para mais um à frente, vamos ver se ele cumpre, e você de repente herdar um Exu de algum ente da sua família. Isso nem só onde mora, muitos anos atrás, às vezes nem conhecidos. Tem uma pessoa que me disse que o Exu dele é de outra vida, da Lemúria, foi um amante hoje. Então tem essas ligações de vidas passadas. Sim. Até pessoas que passam. Existem pessoas em volta de minha matéria que teve ligação em minha vida. Olha. Não me pergunte que eu não revelarei quem é. Não, tudo bem, eu só respeito muito. Mas ligação, a senhora fala de interagir com a sua matéria daquela vida. Viveram na minha vida material. Isso. Passaram pela minha vida material. Isso. Hoje trabalho com um espírito incorporado. E essa pessoa é encarnada.
entendi. E aí, quando a gente sonha, a gente encontra com vocês? Porque a gente sabe que no sonho o espírito se desprende do corpo e vai visitar aqueles para quem ele demonstra um certo carinho. Ou vai trabalhar, ou faz estudos. Como é que funciona aí? Passa uma visão da senhora do mundo espiritual para a gente. A visita existe. Porque se fazemos parte da vida espiritual, nas suas necessidades, nos momentos de precisão, nós vamos até vocês. Mas isso não significa que vocês muitas vezes vão nos ver, vão poder ter a conversa ou saber realmente como somos. Porque podemos também mostrar outras faces. Tá. Maria Rosa pode se apresentar de várias faces e nunca revelar a verdadeira. Entendi. Então, a senhora pode chegar como a ex-rainha da Inglaterra, plasmar aquela imagem e dizer, olha, estou aqui. E aí não a pessoa... é pra tanto. Eu posso chegar assim, bela como eu estou, aqui diante de você. É isso. Como eu também posso chegar como uma mulher muito simples. Entendi. E talvez você não me reconhecer, porque eu vou estar simples. E é onde vocês são testados. Entendi. Porque vocês imaginam, na mente de vocês, que tudo é muito belo. Sim. O espiritual é sempre tudo muito belo. E não é bem assim. Não é assim? Se vocês dizem, estou preparado para ver Maria Rosa. Mas será que vocês estão preparados para ver aqueles que eu carrego embaixo da minha saia? Não. Aí é tudo muito belo. Você vai me perguntar quem são que está embaixo da minha saia? Quase. Aqueles que precisam também de ajuda. Espíritos que também querem. Entendi. Evoluir. Sim. Entendi. E a senhora então agora é uma chefe de falange? Sou chefe da linhagem da minha matéria. Tá bom assim para você? Tá ótimo. Que a senhora puder informar é ótimo. Que não puder eu agradeço e a gente vai andando. Mas então existe essa solidariedade entre espíritos constantemente. Se eu não tiver isso, eu não estou cumprindo a minha missão. Eu só vou vir, fumar, sentar, beber, gargalhar e dançar. Qual é o meu efeito de cumprir algo? Nenhum. Tá. E como a senhora ajuda eles enquanto está incorporada? Bom, pela instrução já é alguma coisa. Né? Assim como eu estou aqui em trabalho, eu também tenho, vamos dizer, soldados que se ocupam em guardarem esses espíritos até eu retornar ao meu plano de dar a sabedoria e o caminho a eles. Porque eu não poderia estar aqui presente de você e vamos dizer, esses espíritos sem luz estão também aqui presente. Claro. Uma, que eles não seriam bem-vindos dentro de uma casa segura como a qual eu estou. Entendi. Nossa. Por que não seriam bem-vindos? Então, não há caridade? Claro que há. Mas é onde se há hierarquia. Entendi. E quanto à beleza no mundo de vocês, quando o pai João das Almas disse que ganhou um gatinho de uma cigana, a gente imagina um gatinho bem bonitinho. Mas eu falei com o Exumirim, ele disse que tem olho verde, é tudo preto, não é igual ao nosso. É isso que a senhora quer dizer, temos uma visão toda bela, olho vermelho. E aí no mundo espiritual às vezes é outra coisa, fantasiamos e às vezes nos assustamos. Muita ilusão. Muita ilusão. Assim como muitos já me julgaram, Maria Rosa, snob, é uma invenção ela usar esse chapéu, é uma invenção ela usar a coruja, é uma invenção ela gostar de gatos pretos, fêmeas, e tudo uma invenção, tudo se tem um porquê. Mas também tem aqueles que criam. As pombogiras têm sempre que ser loira dos olhos azuis. Nossa, só existem mulheres assim. Muito lindas. Todas as pombogiras foram de cabaré?
Eu fui senhora de fazenda. Não julgo, Claro. mas digo que não existe somente. Tá. Muitos acham que Exu Tiriri é todo torto, queimado, horrendo e feio. Por que não um Lorde? Ilusão. Então a senhora acha que às vezes um Exu vem todo arcado, porque é o arquétipo que se vê na imagem do Tiriri, é mais da condicionamento da cabeça do médium? Não é porque um Exu em vida era manco que o Exu tem que vir manco. Claro. Se de repente Maria Rosa tivesse perdido um braço, eu tinha que vir assim. Sim. Entendi. E depois dizem que Exu e Pombogira são regredidos. Regredido é os pensamentos e as ilusões das pessoas. E sobra para nós escutar tantas patifarias. Espírito inferior que faz trabalho de amarração. Pombogira sobretudo. Espírito inferior é aquele que aceita a vingar aquilo que não cabe ser vingado. Espírito que se é comprado. Com nada. Só que esses espíritos, eles se iludem, porque eles estão colocando peso nas costas. E contra a lei, não é assim? Vocês já sabem melhor que isso. Não encontrou a doutrina suficiente. Então eu nem me englobo nesse mundo desses espíritos. Claro. Se eu tenho já o meu entendimento, por ter passado por tantas fases de direcionamento, não me englobo nesses. É o livre-arbítrio. Eles têm as escolhas. Fácil. É aquilo que eu te falei lá atrás. Existem espíritos que acham que tá bom assim. Realmente. Não querem mais. Claro, entendi. Não estão dispostos a fazer por merecer. Água parada, fede. Porque a água com vida, ela corre. E encontra, é como o rio que encontra o mar. Sempre em corrente. Por isso que fala corrente. Por isso que se fala corrente de espíritos. Corrente. Sempre em segmento. Nunca parado e muito menos voltado. Claro. Agora, a senhora fala, eu não sou assim, eu não sou nada disso, mas é que a senhora é uma mestra. Mas não nasci no plano espiritual, mestre. Lá. Isso eu já falei. Sim. Para eu alcançar esse chapéu, essa cobertura, Maria Rosa nos primeiros incorporamentos não usava esse chapéu. Não usava. Não usava nada. E até mesmo para beber, tive que ter autorização. Passei a usar uma coroa e uma capa dourada, por fundamentos, nunca por invenção. Claro. Não adianta um espírito chegar e falar, eu quero isso, se não explicar o porquê daquilo. Porque se tudo é um instrumento. Claro. Fui muitas vezes julgada, está inventando, isso é obra da matéria. Mas e os fundamentos? Se são passados. Não estou para provar para você, estou para provar para o meu superior espiritual. Então, se eu ganhei um mérito... Entendi. A senhora diz, olha, eu quero usar um chapéu bonito, mas é por causa disso, daí ele vai dizer, autorizo. Nossa conversa se iniciou como foi a minha história. Sim, isso mesmo. Não foi? Sim, foi. Daí já começa o fundamento. Passei por planos e planos. Hoje eu me visto como eu me vestia. Ganhei o mérito de me vestir como senhora. E é assim que eu gosto de ser tratada, senhora. Enquanto tantas mulheres, se você falar senhora, elas se ofendem. Eu faço questão do senhor. Sim, senhora. Agora, como é que é as emoções de uma mestra como a senhora? As coisas que a senhora faz questão, sobretudo no relacionamento com as pessoas. Obviamente é uma questão de relacionamento, de politesse, mas se alguém trata a senhora como pombogira e não como senhora ou mestra, a senhora fica irritada? Fico me irritada se alguém chegar e falar boa noite, puta. Né? Não gosto. Não sou.
para isso tudo Pombogira, por que eu vou? Foi nesse plano que eu nasci. Tenho honra de falar, sou Pombogira Maria Rosa. Claro. Nesses trabalhos que estamos fazendo, tanto Exu como Pombogira estão sendo vistos da maneira correta como eles realmente são, porque eles mesmos estão dizendo como eles são. Então a senhora acredita que o ouvir falar e o estudar é uma coisa diferente, que ajuda a pessoa a não ficar mistificando e achando coisa? Porque existe muito achismo, infelizmente. As minhas palavras vão ser ouvidas. Para muitos servirão, para muitos ensinarão e para muitos ofenderão. Até então eu cumpri as minhas palavras. Porque até mesmo nessa lua, eu estando aqui diante de você, é uma missão. Claro. Porque senão eu não teria o direcionamento de incorporação. Incorporação é cumprir missão. Então a minha parte eu estou fazendo. Não importa o que falarão. Nesse, sim, senhora, claro. Logicamente que ficarei feliz para aqueles que as minhas palavras servirem e cumprirem a espiritualidade da melhor forma. Sim. Claro. E a senhora falou um pouco sobre estágios de iniciante. Então, não adianta o médium que incorpora uma pombogira dizer, olha, a minha pombogira aqui é um chapéu. Vou dar um chapéu para ela porque ele gosta dela, ele quer dar um presente para ela e não entende toda essa magia e permissão do astral que existe por trás do chapéu de cada elemento. E se aquela pombogira não trabalha com o chapéu? Ah lá. E se aquele Exu não trabalha com a cartão? Você quer ofertar? Toda oferta ser recebida, mas não significa que vai ser trabalhado com aquilo. Então nada melhor que se perguntar: o que a senhora gostaria de presente? Que eu presentear a senhora. Entendi. Logicamente que vai ser pedido algo que eu vou usar. Claro. A senhora, nesses planos que passou de estudo, a senhora certamente deve ter estudado que a nossa mediunidade ela tem um estágio de consciência, semiconsciência e inconsciência, não é? Sim. Às vezes é difícil para o médium estabelecer a diferença, sobretudo quando ele é consciente. Semiconsciente ainda vai um pouco, o espírito ajuda. Mas quando ele é mais consciente e ele tem aquelas visões de pombogira bonita e aquilo acaba entrando no subconsciente dele e ele externa. Porque é consciente, às vezes ele fala, vou me vestir assim. As pessoas que estão se relacionando com aquele médium devem perguntar, para que serve esse chapéu, dona Pombogira? Qual que é a magia desse chapéu, dessa coruja? Nem todos, porque como eu falei, o fundamento só se é passado daquele que tem o grau para receber. Né? Herói é segredo. Então, diante de um zelador, você tem uma ligação de fidelidade. Tá. Seu zelador conhece mais do que você. Aí você diz, olha, eu sonhei com o meu Exu se vestia assim, 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 usava assim, assim, assim. E você vai perguntar ao seu dirigente, isso se procede? Seu dirigente, com o mentor espiritual dele, vai entrar em ligação com o Exu para saber se realmente aquilo não foi criado por você ou se faz parte dos fundamentos do seu Exu. Nossa, isso resolve de maneira mais prática. E tudo através do processo de respeito às hierarquias. A senhora do mundo espiritual vê ou já ouviu falar que existe muito desrespeito nessa frente das hierarquias nas casas de Umbanda? Que existe o quê? Desrespeito das hierarquias, dos processos necessários para chegar ao conhecimento, para chegar a usar uma roupa, um brajal, uma guia. Não ouvi falar. Presencio. É a pressa. A ansiedade. Que é tudo sem saber de nada. O mundo espiritual não é uma fantasia. Mas o mundo espiritual é muito perigoso. Perigoso? Perigoso. É o oculto.
Claro. Você consegue ver quem está do seu lado? Não, sim. Espiritualmente? Não, sim. Não, mas você pode criar. Ah, do meu lado está um espírito assim, assim, assim. É. Olha, eu senti um arrepio. Ah, é tal espírito. A não ser que você tenha evidência, e é como eu falei, nem tudo é tão belo. Laro e Pombagira. Laro e Pombagira. Laro e Pombagira. Laro e